Então, pessoal, hoje é o que? O quarto, quinto encontro? Quinto? Acho que é o quinto. Acho que é o quinto encontro, né? O quinto encontro do livro Teoria Pura do Direito, do Kelsen, tá? Vou deixar na mão de vocês. Não sei, acho que é o capítulo... hoje seria o 4, 3. o 3, né? E o 4. Não é isso? Hoje seria acho que o 3 e o 4. Isso mesmo. Isso. É o 3 e o 4. É o 3 Nós e o estamos 4. meio enroscados aí, mas é o 3 e o 4. Não, beleza. Tranquilo. Vou ficar aqui monitorando a aula de vocês, mas pode discussão aí. Um abraço. Obrigado, professor. Não vai abrir a vídeo, nem a Isabela, nem a Natália mesmo? Eu vou abrir, gente, mas já tô de pijama. Gente, antes da gente começar, da semana passada, quando a gente discutiu direito moral, eu fiquei com dúvida numa coisa. Não sei se algum professor nosso já falou ou não sobre isso. A diferença de justiça e direito. Porque no capítulo 3 ele vai falar de novo da ciência como justiça. Depois ele vai tratar como direito. Mas eu fiquei, tem diferença ou não tem? Então, nós tivemos uma disciplina que trabalhou sobre isso. Não sei se você lembra, acho que foi a introdução. Falou que direito não é sinônimo de justiça, né? São coisas distintas. Você lembra ou não? Eu lembro que a gente tratou, mas eu vou falar que eu não assimilei a diferença de. Então, porque parece que justiça é o meio, é o Isso. objetivo fim, né? E o Aham. direito é o caminho que chega à justiça? Acho que era isso, né? Exato, exatamente. Só para Pelo estar menos foi isso que eu confuso. entendi. A justiça é o que você busca, né? A restituição do direito que foi prejudicado. Tem outra palavra para isso, mas não me recordo agora. Fugiu. Porque ele vai falar lá no livro assim, ó, na medida em que a justiça é uma exigência da moral, na relação entre a moral e o direito está contida a relação entre a justiça e o direito. Exato. Então, ele quer dizer que a justiça é o que atinge o melhor objetivo moral? Agora, sem ser a nossa matéria, pensando no Kelsey. Olha, pensando no Kelsen, já fica um pouco mais difícil. De todos os capítulos que nós lemos até agora, esse terceiro capítulo é o que eu tive mais dificuldade de compreensão. Eu tive que ler assim muitas e muitas vezes, e ainda assim, mesmo com os exemplos que ele dá, não consegui compreender muito bem. O 4 já fluiu melhor para mim. Mas o que eu acho, de modo geral, pelo que a gente já estudou em outras disciplinas também, né? Porque a gente não pode ver Kelsen isolado, esquecer do resto. Eu acho que a moral ela pressupõe alguns atos lícitos e ilícitos, né? Algumas condutas aí. Quando essas condutas elas não são de acordo com as normas estabelecidas, a gente tende a ter a sensação de necessitar de justiça. E a gente consegue essa justiça por meio do direito. Entendeu? Ou não? Faz sentido para você? Para mim faz, para você, Isabela, faz. Gente, meu cérebro não tá raciocinando muito, esse livro é muito complicado. Nossa, esse capítulo 3, gente, eu fui e Não. voltei nele, eu acho que umas 6 vezes semana É passada e impossível. essa. Eu tenho, quer ver? Deixa eu mostrar. 2 cores de marca-texto, né? O que eu entendi e que eu acho importante é o marco de amarelo. O que eu não entendi é o marco de rosa. Ou seja, o livro tá rosa, né? Acabou a tinta.
eu até vi você comentando hoje com o Fernando, né, para ele explicar um pouco. E quando você falou da questão da ciência, de você ter demorado para assimilar, que o Kelsen fala da ciência direito enquanto disciplina aí, né? Enquanto objeto de estudo, de fato, e não ciência natural, foi algo que eu fiquei muito tempo também. Eu fui, eu voltei, eu fui, eu voltei. Eu falava, gente, mas não é possível, não faz sentido. Calma, pera. Eu tive que ler muito e eu confesso assim, que eu não conseguia assimilar muitas informações. Não sei se rendeu aí boas anotações para você, mas... Então, eu anotei que ele começa querendo dizer que o objeto do direito ali, né? Por isso que eu perguntei o direito e justiça é diferente, né? A diferença. É a ciência. Então, aí eu, tipo assim, fez um paralelo na minha cabeça, fiz uma confusão, porque até então a gente estava tratando ele como uma teoria pura. Mas então, na verdade, a teoria pura, não sei se eu estou certo nesse raciocínio, a teoria pura que ele quer dizer, na verdade, em si, então, é a ciência do direito, e não a ciência foi o que eu jurídica, entendi. será? Eu Essa vou questão dizer a de mesma coisa, pureza... né? Oi, Isa, desculpa, não te ouvi, cortou aqui. Não, eu tinha falado que eu entendi a mesma coisa que o Luiz acabou de falar. Exato. Eu acho que quando ele usa esse termo ciência do direito, né, ele quer ter uma base, como eu posso dizer, científica mesmo, né? Imparcial, sem sentimento, sem pré-julgamento, sem opinião, sem interferência de nenhuma outra linguagem. As normas enquanto ciência mesmo, enquanto algo exato, algo preciso. Pelo menos é isso que eu entendo. Então, quando ele fala de teoria pura, esse direito puro seria a ciência do direito. O direito Então, enquanto ciência, nesse né? capítulo eu cheguei nesse raciocínio, porque então não é o complicado, porque até então ele estava falando de direito, mas não como uma ciência. Então, ele faz a exclusão de tudo que é a causalidade. Aí, por isso que eu perguntei para o Fernando, porque eu precisava criar esse raciocínio na minha cabeça. Então, tudo que é causalidade não pode fazer parte da ciência direito. A Eu ciência já não direito é... concordo com isso, mas, né, eu brigo com o Kelsen todo dia, então, assim, é um caso de amor e ódio, faz parte. Então, aí, partindo desse pensamento, então, tudo que é causal, ou seja, tudo que é uma variável, ela não pode estar dentro do direito. Mas aí eu pergunto, essa é a pergunta que não quer calar. O direito, ele não é variável? Ele é variável e ele é mutável, né? Essa é a minha briga com o Kelsen, entendeu? Eu não concordo com o ponto de vista dele. Tá. Então, como que a ciência do direito, ela não vai levar em conta a causalidade? Esse é o ponto que eu sempre rebato desde nosso primeiro encontro. O direito, ele é social, né? Então, ele acompanha a evolução da sociedade. Eu não vejo uma forma dele não levar em conta as causalidades. No próprio exemplo que o professor deu hoje da união estável homoafetiva, isso surge como? Essa discussão surge como? Então, de repente, a gente pode pensar que o conteúdo que ele quer dizer para nós não necessariamente não leva em conta, então, a causalidade. Não na forma de causalidade. Aconteceu, nós vamos, naquele momento, transformar numa norma. Mas numa questão de regulamentação da conduta humana. Será que não é? É, Mas é isso aquilo que a anula a gente... causalidade? Mas a causalidade, ela não entra na ciência natural? Não na do direito em si. Ou não tem Meu nada a Deus. ver? Eu Não, acho que faz sentido. agora você fez uma pergunta X, hein, Isa? Porque, como eu não entendi, eu vou pesquisando mais a respeito na internet. Aí tem um trecho aqui que diz, ó, a ciência natural é uma dessas ciências que tem como base o princípio da causalidade, já que seus elementos estão ligados uns com os outros como causa e efeito. Eu acho que faz sentido. Faz Mas sentido. aí eu acho que é naquele princípio de causa e efeito,
mas num quesito natural mesmo, né? Para toda ação vai haver uma Vai ter uma reação. reação. Exato. Apesar que dentro do direito, para toda ação dentro da norma tem uma reação e para toda ação fora da norma tem uma reação. Sim, Então sempre tem uma reação no direito também. sempre. Então será que ele não quer dizer que aí vem aquela pergunta que acho que a gente sempre entra em conflito, que a causalidade teria que ter sido vista antes pelo legislador? Mas Só ela que é como ele vista vai ver antes, se de não modo geral, aconteceu? não? Hã? A causalidade ela é vista antes das normas, não? Então, então por isso que por isso que ela é a norma que regula a conduta social. Exato, mas eu não consigo ver o direito como algo independente da causalidade. E esse é meu ponto. Em algum momento, ele leva em consideração a causalidade. Não é algo isolado, entende? Então, porque daí lá no item 4 do capítulo ele vai fazer essa distinção da ciência causal e da ciência normativa. Mas eu não consegui entender o que ele quer dizer, porque ele diz assim que a natureza é, segundo uma das muitas definições desse objeto, uma determinada ordem das coisas onde o sistema de elementos estão ligados uns com os outros como causa e efeito. Ou seja, portanto, segundo um princípio que designamos por causalidade. Então, ele vai dizer que a normativa, a ciência jurídica, é o que eu entendi, tá? A ciência jurídica, neste momento, ela não está nem aí para o que aconteceu naquela questão de causalidade, porque ela vai ter algo que norma, que já vai ter uma norma sobre aquilo. Então, se existe uma causalidade, no contexto de causalidade, que não está na norma, mas vai ter algo próximo que é aplicável. Foi o que o Fernando falou hoje na aula sobre união estável. Pelo menos foi isso que eu entendi. Você leu o parágrafo 2º, página 85? Esse mesmo. Isso. Esse mesmo. Como objeto de uma tal ciência que é diferente da ciência natural, a sociedade é uma ordem normativa de conduta humana, certo? Mas não há uma razão suficiente para não conceber a conduta humana também como elemento da natureza. Concordam? Concordo. Então, isso que a Isa falou faz sentido. A causalidade ela é colocada por Kelsen nesse lugar de ciência natural. Então, mas a ciência, ele vai continuar ali. Ele vai continuar dizendo que o direito é uma ciência social. Por que ela é Isso. social? Porque ela regulamenta a sociedade. Uhum. Ela difere da ciência natural. E a Exato. causalidade, ela não é uma ciência natural? Ela não está dentro da ciência Sim. natural? É. Então, ela não pode estar dentro da ciência social. Não. Ele difere as duas coisas. Para ele, a causalidade não tem impacto nas normas, pelo que eu entendo. Ele quer dizer, direito é puro, filho, não tem nada de causalidade aqui, não importa. Eu não concordo, para mim importa. Eu estou perdido no raciocínio desse capítulo. Não, eu também. Tá um Então, caos. é como se esse dualismo, então, fosse só aparente. Entende que, para mim, não faz sentido, porque se o direito não tivesse nenhuma relação com a causalidade, ele não seria evolutivo. Progressivo. Progressivo, é. Então tem que ter. O Kelso tá Tem que errado. ter. O Kelsen Kelso tá tá errado. errado. Não quero nem continuar discutindo mais o Kelso. A Ou gente será que a ferra gente com está o Kelsen interpretando o todo Kelso encontro. errado? Pelo menos em todo encontro que eu vim, a gente fala que Kelsen tá errado. Talvez lá na frente tenha um capítulo que amarre muito bem tudo isso. Talvez. Ou não. O Kelsen tá errado mesmo. Então, porque daí, eu grifei lá na página 95 também, no item 8. Peraí, que eu tô chegando lá. Item 8. Isso, da página 95. Achou, Isa? Uhum. Ele coloca assim: uma vez conhecido o princípio da causalidade,
ela torna-se também aplicável à conduta humana. Certo. Torna-se também aplicável à conduta humana. Ponto. Aqui o ponto está no lugar certo. A psicologia, a etnologia, a história, a sociologia são ciências que têm por objeto a conduta humana na medida em que ela é determinada através das leis causais. Isto é, medida em que essa se processa no domínio da natureza ou na realidade natural. Quando uma ciência é designada como ciência social por dirigir a conduta recíproca dos homens, uma tal ciência social na medida em que procura explicar casualmente a conduta humana. Não se distingue essencialmente, como já foi salientado, das ciências naturais como a física, a biologia ou a psicologia. Só que daí, lembra lá no capítulo anterior, que daí aqui foi que eu achei que ele entrou em contradição, na verdade. Quando ele vai dizer da teoria pura, lá nos primeiros capítulos, né, que ele diz assim que tem que se seguir o que está na norma, independente dos contextos extra-norma, o objetivo fim vai ser o que tiver na norma, certo? E por que, então, que agora ele vai dizer que essas ciências de conduta humana, que são grande parte derivadas de causalidade, né? A história é uma causalidade, né? Não vamos dizer que não, porque isso é implícito que é verdade. Por que agora ele vai dizer, então, que tem que ter não tem que ter a causalidade dentro da norma jurídica, lá, porque ele falou no princípio que não deveria ter, agora ele continua com o pensamento dele. Mas como não ter? Aí vem de conta com a sua pergunta. Já que ela é uma ciência progressiva, como eu posso não ter em consideração essa causalidade porque ela é uma ciência progressiva? É exatamente o ponto que eu fiquei e parei. Até porque o direito tem influência direta, para Kelsen não, né? Mas de como um acordo no universo, o direito tem influência direta da sociologia e da história. E para mim, isso é inegável. Se fosse assim, a gente teria a mesma Constituição há 200 mil anos atrás. A gente não teria essa evolução. Por que as normas, elas são revistas o tempo inteiro? Né? A gente tem cancelamento de alguns artigos, elas passam por uma revisão direto. Porque as coisas vão mudando, a sociedade vai evoluindo e o direito precisa acompanhar. Então, se ele é progressista, eu não consigo entender como ele não leva em conta a causalidade. Para mim, é quase uma oposição, entendeu? Então, aí criei um raciocínio e fiz uma anotação aqui. Eu pensei que você ia chegar nessas conclusões, você não, nosso grupo ia chegar. E eu fiz a seguinte anotação, tá? A gente só estava te assistindo, né? Desculpa, gente, é que minha mãe vai dormir e vai deixar o gato para fora. Então, mas eu fiz a seguinte anotação, que o Kelsen não está errado quando ele diz que tudo está na norma. Por quê? Porque qualquer ato que vá ser entendido ou analisado, ele vai seguir o embasamento da norma. Mas se essa causalidade ainda não está presente na norma, por isso que eu fiz a pergunta do dever ser e do ser professor, a ciência do direito desconsiderará, neste momento, a causalidade. E não cabe, então, a ciência, o direito como ciência, se preocupar com as causalidades. Sim, aos operadores que transformam as causalidades em norma. E essas normas não poderiam estar fora das outras normas. Ah, para filosofar nessa hora, viu, gente? Olha, tá virando discípulo de Kelsen. Muito bem. Pode advogar para ele já. Não, o que vocês acham? Que realmente, então, é isso? Não é que ele quer dizer que a gente não vai considerar a causalidade. O que a gente não vai considerar é que ela não está como norma, como ciência de direito. Não sei se é isso. Porque eu vejo o Kelsen como alguém muito extremista. Então, para mim, quando ele nega real. Ele diz, ó, não tem nada a ver. Não sei se é só em relação à norma.
Então, mas aqui ele está fazendo a negação porque não está como ciência do direito. Mas se ela estiver de ciência do direito, se ela estiver com papel higiênico, se ela estiver grudada no papel higiênico, vamos voltar no papel higiênico que é foda a gente entender. Ela passa a ser a norma. No meu ponto de vista, sim. No do Kelsen, tenho minhas dúvidas. Porque ele coloca a causalidade junto com as ciências naturais. Então, e as ciências naturais ele não era nada adepto, né? Tanto é Pois que é. quando ele participa daquele grupo, que eu nem sei lá o nome daquela cidade lá, que ele participava bastante, eu lembro que eu li algo sobre isso, um artigo, que ele frequentava um grupo, eu vou lembrar o nome da cidade depois vou falar. A roda de amigo deles eram pessoas intelectuais e ele não era a favor das ciências naturais mesmo, né? Então, Ignorante não, aquelas coisas. mas ele era amigo de Freud. Alguma coisa boa tinha que ter, né? Porque por enquanto é só ladeira abaixo. E aí, então, aí, criando dentro dessa mesma linha de raciocínio nossa, então, quer dizer que, mesmo que não esteja na norma, mas possa agregar-se a ela, neste momento ele não está considerando causalidade, porque a hora que ela tiver agregada à norma, ela deixou de ser causalidade. Em teoria, sim. Por quê? Talvez seja uma explicação. Mas se ela ajuda no processo de originação da norma, ela não faz parte da ciência jurídica? Eu acho que não. Até Mas aquele não é momento. quando ela se junta à imputação, ao princípio da imputação? Eu acho que tem uma coisa que fala que ela se junta. Que daí ela conecta os elementos dela, no caso. Ou não. Não sei, acho que eu não passei por essa Nessa parte. parte, se eu li, eu não cheguei a essa conclusão, Isa. Se eu li, eu não entendi. Isa, tenta exemplificar. Tenta dizer assim de uma maneira mais menos kelsiniana e mais humana para nós. Gente, então nós vamos ter que olhar bem de novo esse capítulo para ver se a gente chega nessa questão, porque será que aqui não vem de encontro então com o que ele diz de mutação? Sem falar da mutação constitucional, mas a mutação como ciência do direito? Mas a mutação é alocada como ciência do direito? Ai, Natália, a hora que eu tô criando um raciocínio, você vem e joga um balde de água fria. Mas se ele é uma ciência progressiva, ele tem que ter uma Não, mutação. peraí. A gente entende como uma ciência progressiva. Kelsey, não sei, né? Mas que você vai dizer que o direito é uma ciência progressiva? Não vai? Vai? Cadê? Não sei, penso eu que sim. Eu não achei até agora que eu li ele dizendo isso, mas... Vai chegar um já que- ponto, né, Luiz? Tem que chegar um ponto. Não é possível. Gente, tragédia, viu? Pronto. Da Eu minhas acho que a anotações... gente podia pedir para o Fernando dar uma aprofundada, né? Pegar uma aulinha aí para dar uma aprofundada nesse capítulo, uma vez que ele se tornou um beco sem saída. Acho que a gente poderia levantar todas as questões desse capítulo, que ele é extremamente complexo, fazermos uma relação dessas questões e pedir para ele debater elas conosco. Sim. Talvez ele entenda a causalidade como ser e a norma como dever ser. Que foi o raciocínio que eu falei na aula para ele. É, eu acho que faz sentido seu raciocínio. Tem um exemplo no livro que ele dá a respeito disso que você falou, que eu até anotei, quando ele fala do princípio da causalidade, quando o A e B é ou será, né? E daí Qual que ele é a fala, página, Elisa? gente, eu anotei no caderno porque eu tô lendo Ah, em tá. PDF, eu sei, eu não tenho Ah, tá fácil. bom. Mas é naquele 9 do capítulo 3, quando fala a diferença entre o princípio da causalidade e o princípio da imputação.
Luiz, vê se acha aí. Você tem ele aí, Isa? Comenta aí sua anotação. Oi? Como que é? Causalidade, imputação? Para o exemplo do princípio da causalidade, quando A e B é ou será. Eu só não lembro onde vai estar, porque eu li em PDF, não foi no Eu livro. achei aqui já. Que página, Luiz? Página 86. 86. Ele vai falar lá no fim. Sem dúvida alguma, quase na última frase da página 86. Achei. Sem dúvida alguma que o crime não é ligado à pena. O delito civil, a execução forçada. A doença contagiosa é o internamento do doente como uma causa ligada ao seu efeito. Na preposição jurídica não se diz como na lei natural, que quando A é B, B é, mas que quando A é, B deve Peraí. ser. Então, ó, prestem atenção no que ele diz no começo. Na preposição jurídica não se diz como na lei natural. Então, ele está falando que não se diz Bem no observado. ambiente jurídico, né? Continua, Luiz. Não, mas ele, na preposição aqui, agora, né? Não quer dizer que não esteja, de repente, em outro contexto. Isso, mas agora não. Pode continuar. Que quando A é, B é. Mas que quando A é, B deve ser. Mesmo quando B, porventura, efetivamente não seja. Eu vou ler de novo, gente, porque eu vou falar que eu não entendi. Na preposição jurídica não se diz, vírgula, como na lei natural, vírgula. Então, aquele raciocínio seu está certo. Que quando A é, B é. Quando A é o quê, gente? Mas que quando A é, B deve ser. Ah, mesmo quando B, porventura, efetivamente não seja. Entendi o que ele quer dizer. É essa questão mesmo. No contexto da ciência jurídica, quando A é, num determinado contexto, B também deve ser. Não, B é. Mas se ele não é, ele deverá ser. Mesmo que ele não seja. Por quê? Porque as normas ditam a conduta. Pronto. Pronto. Mas não faz sentido. Eu tenho certeza que Kelsen e a Dilma são amigos, porque para escrever um discurso assim, meu amigo, quando A é, De B lá pra é, B cá, deve de cá ser, pra porque lá. B não foi. Então, certeza que a Dilma leu esse livro aqui. A gente não entendia ela, ela é uma mulher inteligente. Ô, Luiz, mas não faz sentido, Luiz. Olha só, no começo ele fala, na preposição jurídica não se diz. Mas, ó, ele fala assim, ó, como na lei natural. Então, na preposição jurídica não se diz como na lei natural, que quando A é, B é. Mas quando A é, B deve ser, mesmo que quando B, porventura, efetivamente não seja. Para mim ficou claro que eu não sei do que eu estou falando, porque Porque esse exemplo que ele dá, ele não está remetendo esse exemplo à lei natural. É o que me parece pela forma descrita. na preposição jurídica não se diz vírgula. Como na lei natural? Ah, tá. Como se diz na lei natural. Que quando A Isso, é, B é. Mas que isso. quando A é, B deve ser. Mesmo que quando B não seja. Mas daí não faz sentido nenhum. Não faz, porque na norma jurídica, quando A é, não necessariamente B deve ser. E o B só vai ser se ele for realmente. Não. Não. Porque as normas determinam as condutas. Então, mesmo que Então, mas você. aí, se a conduta do A é, não necessariamente a do B é. Na lei natural vai dizer que sim, mas na lei jurídica, na ciência jurídica, não. Então, A é na norma jurídica, mas B não. Por exemplo, no caso de um assassínio, o A é o réu, o B não vai ser o réu. Mesmo que tenha sido uma legítima defesa, então ele deveria ser o réu, mas ele não é. E eu choro agora, eu espero um pouco. Nossa,
Bom, gente, das minhas anotações do capítulo 3 é essa. E do capítulo 4, alguém tem alguma coisa? Eu tenho muitas coisas. Então vamos para Pera. essas coisas, porque não chegamos em lugar nenhum aqui. Ai, chegamos em dor e sofrimento, que é só o que o Kelsen nos causa, né? Nem sei por que a gente se colocou nessa e a culpa é toda sua. Por que minha? Ai, quem que teve a ideia do grupo de estudo? Foi só você. Eu coloquei no grupo uma sementinha. Todo mundo falou, vamos, vamos. É, percebemos todo mundo, nós três aqui. Olha que Vamos beleza. saber que aquele povo abandonou a gente. Deixa o povo daquela sala. Olha só, eu anotei, né, que o capítulo 4 ele começa a falar sobre atos de coerção. E daí eu entendi, basicamente, que esses atos são uma força que garante o direito. Não sei se vocês entenderam a mesma coisa. E Ele também pode ser. eu fiz uma anotação disso. Que o direito, ele só consegue ser válido porque ele é temido. Isso. Justamente porque a coerção é uma das ferramentas que Só- impõe o direito. Eu não sei nem se é porque ele é temido, mas é porque ele tem uma consequência, né? Kelsen vai falar sobre isso mais para frente. Sobre essa questão de ter essa punição como exemplo ou não, né? Mas dando uma continuidade, agora nesse comecinho, eu vejo que também entendo, né, o ato de coerção como uma consequência do não cumprimento de uma norma. Então, ela é consequência de uma atitude. Certo? Vocês também entenderam? Sim. Esse raciocínio eu concordo. Tá. Continuando. As leis são estatuidoras de atos de coerção adequados. Então, todos esses atos de coerção, eles são previstos em lei. Certo? As Então, mas penas e as consequências, elas são previstas em lei. O juiz não pode tirar alguma coisa da cabeça dele e falar, ó, vai ser isso. Porque a legislação prevê determinado ato de acordo com o delito que foi cometido. Certo? então, aí vem uma discordância minha nesse ponto. Porque ele vai dizer que elas são adequadas conforme a norma. Mas a norma é adequada? É isso que eu fiquei na dúvida. Adequada você diz no sentido de ser legal? Ser certa? Adequada no quesito da coerção, realmente, da penalidade ali. Entendeu? Será que determinada situação realmente é adequada à aplicação dessa pena? Mas é por isso que a gente tem o julgamento. Porque na cabeça do Kelsen é adequado porque está na norma. Mas ele não questiona se a norma está certa. Então, pelo que Então, eu vejo, o Kelsen, ele é tipo assim, ele põe o tapa-olho, tá ali na norma e foda-se o mundo. e essa é a minha crítica quanto a ele. Eu acho ele extremamente extremista. Por mais redundante que isso pareça. Continuando aqui, vocês me param, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Essa coerção, ela é consequência de um ato ilícito, e esse ato ilícito, para Kelsen, pode ser considerado por meio de uma ação indevida, inadequada, ou então de uma omissão. Isso eu achei legal, nunca tinha parado para pensar nisso. Para mim, os delitos eram só ações. Eu sempre esquecia de cogitar o fato deles também poderem ser uma omissão. Também não tinha parado nesse ponto, agora você está falando, e realmente faz todo sentido, né? Se a gente tem a oportunidade para evitar um furto, vamos pensar uma coisa simples, um furto, e eu não faço, eu passo a cúmplice, né? Sim? Interessante. Interessante. Eu anotei uma coisa também que me chamou muita atenção. Olha só, o ato ilícito não tem qualquer relação com a natureza ou com o divino. Então, ele distancia essa conduta errada da moral. Ele fala assim, ó, esse ato ilícito, ele não tem nada a ver com religião, com moral, com nada. Ele tem a ver apenas com a previsão da norma. Apenas com direito positivo.
Fato é tornado em pressuposto de um ato de coerção. Direito positivo. Falou. Tá vendo? Você perguntou onde está o direito positivo. Tá aí. Não, é de direito progressivo que você tinha falado, não positivo. Mas positivo e progressivo a gente não pode entender como a mesma coisa? Eu acho que não. Para mim era. Eu acho Boa que... pergunta essa é para a gente fazer para o Fernando. Anota aí. Então, olha só, o ato ilícito, para Kelsen, não necessariamente precisa ser considerado imoral. Um exemplo que eu anotei, que eu pensei quando eu estava lendo. Se o Luiz tem uma namorada, e daí o Luiz chega e pega a namorada com outro, aí o Luiz vai lá, fica muito, muito, muito nervoso e mata o amante da namorada. Para muita gente, a ação do Luiz é justificável, não é algo imoral. Né? Tem muita gente que vai apoiar, fala, fez certo, tinha que matar mesmo. E é por isso que até esses dias atrás a gente tinha aí a legítima defesa da honra como sendo um argumento justificável, né? E o Kelsen diz que não, que isso não importa. O seu julgamento moral perante o ato, não tô nem aí. O que me importa é a previsão na norma. A norma diz que tá errado e ponto, né? Você vai sofrer uma punição, uma consequência desse ato. Então, por isso, eu concordo. Se eu pegasse alguém, eu poderia matar, tá? Eu não vou tirar a razão do povo, não. Mas é por isso que quando o STF toma algumas decisões e o pessoal fica extremamente revoltado, não é pela questão que ele está indo pela que a população acha moral, né? O exemplo que a gente está falando na aula hoje, o casamento homoafetivo, né? Para a grande maioria, ainda, infelizmente, da parcela brasileira, isso é algo imoral. Mas os guardiões da legislação, né, tiveram que seguir o que está na norma. Nesse ponto, eu acho que o Kelsey está extremamente correto. Exatamente, tipo assim, não Vou dar uma importa a moralzinha opinião. de 2 para ele, 2%. Moralzinha. 2% tá melhorando, vai que no final fica bom, né? E daí eu anotei também que a ordem jurídica determina o que é um delito por meio de sanções, e o que não é o ato ilícito pela ausência delas. Não entendi, Nath. Porque olha só, a norma, ela dita uma conduta de comportamento que a gente deve ter, certo? Ela fala mais ou menos como a gente deve se comportar em sociedade. Ele Eu não sei diz... se ela fala como a gente deve se comportar. Você acha que ela fala como a gente não deve se comportar? Não deve se comportar. Eu pensei nisso. E o Kelsen diz que esses delitos, esses atos ilícitos, eles não colocam a norma em uma situação de vulnerabilidade porque eles são previstos por ela. A norma prevê, tipo assim, que você vai matar alguém, a norma já previu. E ela já determinou uma punição para você, antes de você praticar o ato. Então, esses pequenos delitos, né, não colocam a norma em uma situação de instabilidade. O direito ele continua sendo soberano, porque ele prevê as ações fora da norma. Entende? Também concordo nesse ponto que ele está correto, que ele prevê. Mas aí vem um outro quesito. Ele prevê, por exemplo, que eu não posso, né, que se eu assassinar alguém, a minha pena será X. Então, o direito ele está puro. Mas ele não prevê, por exemplo, que se eu assassinar alguém com uma certa crueldade, né, hoje em dia prevê, mas vamos dizer que não previu, né? Quando me previu o feminicídio, a lei do Stalker agora, né, que é a mais recente, se eu não me engano, né, que não previa isso. Então, quando eu cometo o ato, naquele momento que não previu, a norma ela está pura por um ato que eu cometi. Ela não está pura dentro do ato que eu cometi, mas ela está pura dentro do que eu devo ser julgado. Isso. Mas essa morte, de uma maneira que não estava prevista, não é uma causalidade? É aí que eu digo, entende por que o direito tem que ser progressivo? Porque ele tem que ir se moldando
as novas realidades sociais. O stalker, né? Não era uma realidade social, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás. Ele se tornou algo muito mais comum graças à tecnologia. Então, eu agora estou conseguindo assim, captar melhor o capítulo, né, dentro do raciocínio, e analisar que o Kelsen, ele não está errado em dizer que a ciência do direito ela tem que seguir o que está na norma, mas ele está errado, e eu concordando dessa vez é difícil, mas ele está errado em não dizer que ela é uma variável das ações da sociedade. Então, ela não é pura, a ciência do direito. Ela é pura enquanto está escrito, mas ela não vai ser pura porque ela tem que se modificar. E o que se modifica não é puro. É isso que eu e a Gabi, a gente diz desde o primeiro encontro. Lembra de Caim e Abel? Não queria dar o braço a torcer, mas acho que estou indo para o lado de vocês, viu? Mas eu ainda vou achar algo para discordar. Eu gosto de ser do contra. Então, aí eu vejo que ele coloca também essa passagem, né? Do ser para o dever ser. Porque quando ele não considera a opinião moral, religiosa das pessoas, e sim a norma, é uma forma de retirar esse julgamento do ser e passar dele para o deve ser, dever ser. Concorda? Então ele Sim, esse ponto eu retoma, sempre concordei. Esse daí eu não tenho a menor dúvida. dá um gancho lá com o primeiro capítulo, né? Com os primeiros capítulos. E foi essas minhas anotações principais. Eu tenho alguns pontos que eu não entendi, que eu anotei de rosa. Deixa eu ver se foi uma dúvida para vocês também. Peraí. Mas aí acho que o Fernando... Aqui, ó. Página 126. A distinção entre um fato que constitui um ilícito por ser punível, segundo o direito positivo, e um fato que é punível porque é um ilícito, baseia-se numa concepção de direito natural. Ela pressupõe que a qualidade de ilícito, o valor negativo, é imanente a certos fatos e exige a punição por parte do direito positivo, com a rejeição dos pressupostos fundantes do direito natural, de que o valor e o desvalor são iminentes à realidade. Cai a distinção pela base. Eu não entendi nada. Nada. Vamos pausadamente. É percividente que uma determinada isso aqui, né? A distinção. A distinção entre um fato que constitui um ilícito por ser punível segundo o direito positivo é um fato que é punível porque é ilícito, baseia-se numa concepção do direito natural. Claro, tá claríssimo aqui para mim. Eu só vou ler de novo para ter certeza. Nossa, não faço ideia do que ele quis dizer aqui. Não faço ideia. Eu também não acho que vou ter que perguntar pro Fernando. Ficou muito confuso. E eu li tipo umas 40 vezes. Esse capítulo fala de brincadeira. Eu já tinha lido, eu já tinha feito as anotações. Eu tive que voltar 6 vezes nele essa semana para poder refrescar o que a gente ia discutir. Cara, eu tô... Eu vou te falar, eu não tinha achado os capítulos difíceis. É isso que eu ia falar agora. Eu tinha começado a ler Kelsey e eu tava me sentindo a inteligentona. Falei, nossa, mó fácil. Corta pra agora, eu lendo 20 vezes a mesma linha. Oh, Deus. Bom, gente, acho que então, assim, hoje, como a gente tá em pouco também, eu não tenho mais anotações. Acho que a gente pode encerrar também, né? Professor, tá aí? Gente, o Thor tá berrando, peraí. O Thor? Não deixa ele soltar um trovão no povo aí, não, viu? Estou aqui sim, estou acompanhando a discussão de vocês. Nossa, professor, hoje acho que a nossa discussão levou 40 minutos e a gente não vai prosseguir, viu?
Não, mas vai aos poucos, a ideia é essa, é vocês irem galgando aos poucos a discussão toda semana e vocês vão tendo ideias novas, entendeu? Nossa, mas o professor hoje está fora do padrão. Esse capítulo aqui, eu acho que o homem estava endemoniado. Mas eu acho bom, Luiz, porque às vezes a gente acha que a dificuldade é só nossa. Quando a gente vê que a dificuldade é geral, é porque o problema não é a gente. O problema é a Kelsey. Mas dá um baque, assim, quando você está vindo no ritmo, entendendo, e você chega aqui, parece que tudo que você entendeu, você não entendeu. Ô, Luiz, mas a vida é isso? A É, vida não é uma fábrica de realização de desejos? a vida não Só é só sei que nada flores, não, sei. amigo. A vida é De interpretar Kelsey para exercícios. Freud. É, Mas é então é isso. isso. Então eu vou encerrar por hoje, né? Vocês releem de novo o capítulo 4, né? Faz um back remember e aí semana que vem vocês fazem o 4 e o 5. O que Maravilha, vocês professor. acham? Beleza? Beleza, Então é então. isso, pessoal. E assim, aproveita o Fernando, né? Manda pergunta lá no grupo. Aí eu fiz as anotações aqui. Faz umas Acho que é bom anotações, depois a gente trocar, Nath, né? uma figurinha aqui. Pode deixar. Mas não vou fazer uma pergunta fácil, não. Eu quero fazer pergunta que dá uma enroscada Beleza. nele também aí. Vou mandar a foto desse pedacinho, desse trecho, e falar: Oi, professor, tudo bem? Traduz? É meio difícil. Pode deixar aí. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Já vou colocar o vídeo lá no YouTube, tá? Boa Beleza, noite, Falou. obrigado, professor. professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau.